Olá pessoal, meu nome é Cristiana Queiroz, eu sou residente em Cássia, Minas Gerais, tenho uma farmácia com manipulação há quase 30 anos aqui, porém eu sou de Pratápolis e recebi esse convite, fiquei muito lisonjeada para falar sobre um tema que eu acho super importante para qualquer pessoa de qualquer idade. Empoderamento, empoderar-se, dar poder a você. E que poder é esse? Poder de escolha, escolher ter a sua vida, escolher o que ter junto de você, escolher como você quer viver. Enfim, esse tema é super importante e eu resolvi dividi-lo em 3 aspectos da nossa vida para poder falar sobre. Os 3 aspectos principais que eu vejo que nós temos na vida e com os quais a gente tem que lidar e cuidar é o aspecto físico, nosso aspecto físico, o aspecto mental e psicológico, saber quem nós somos, e o aspecto não menos importante, porém extremamente profundo, que é o aspecto espiritual. Então nós vamos discorrer sobre esses 3 aspectos no âmbito do empoderamento. Então esse empoderamento ele deve ser muito bem aproveitado, pensando principalmente nisso, o poder que você tem de fazer as suas escolhas. E sabe o que eu costumo dizer quando a gente fala de escolher com quem estar, com quem falar, com quem dividir suas emoções? Tenha cúmplices, pessoas que tiram de você o melhor que você tem, mesmo sabendo que você também tem o pior. Isso faz toda a diferença. Escolha, eleja essas pessoas para estar ao seu redor. Eleja pessoas que você goste de graça e que também goste de você de graça. Seus cúmplices. Escolher sofrer, escolher não sofrer, escolher ser feliz, escolher ser infeliz, porque a felicidade e a infelicidade elas vão sempre existir, elas coexistem, né? Elas trocam de lugar o tempo inteiro na nossa vida. Porém, você não é a sua infelicidade, você não é nem a sua felicidade, você não é o que você perdeu. Você não é aquilo que você mais quer na sua vida. Não. Você é você, independente de qualquer situação pela qual você vive na sua vida. E isso eu acho super importante. Você é a paz que você tem dentro de você o tempo todo para poder viver feliz, quando tiver que ser feliz, e para poder viver as tuas tristezas, quando você tiver que passar pelas tuas tristezas. Mesmo sendo muito feliz ou muito triste, o que você não pode perder é a sua paz. E essa paz você tem ela por escolha. Você escolhe ter essa serenidade para poder passar pelos tropeços, pelos acertos, pelas alegrias e pelas tristezas da sua vida. Isso é empoderar-se. Ter o poder de poder escolher. Bom, e falando no aspecto físico, empoderar-se no aspecto físico. Para isso, você precisa ter um corpo saudável, você precisa vencer as suas limitações, ou então, ao menos, cuidar bem delas, né? Você precisa sempre ir ao médico, saber como estão os teus exames, como está a sua saúde, e isso só você pode fazer por você. Lembrando sempre, gente, que o nosso corpo é a nossa ferramenta e que o contrário da vida do nosso corpo não é a morte dele. O contrário da morte é o nascimento. A vida é aquilo que pulsa, que vive em nós constantemente, entendeu? É a nossa centelha divina. E o nosso corpo é a expressão dessa vida, dessa centelha divina. E por isso nós temos que cuidar bem dele, para nós podermos sustentar essa centelha divina, sustentar esse presente que foi nos dado, que é a vida, acontece o tempo todo aqui em nós. Né? Os cuidados que você tem que ter com o teu corpo, o autoconhecimento que você tem que ter com o teu corpo, dos teus limites. E no dia a dia, o que isso pode representar? Acordar com calma, tomar o seu café da manhã, escolher colocar uma roupa bonita, escolher se arrumar. Esse é o seu único dia, é hoje, não importa se é segunda, terça, quinta, não importa se é final de semana ou não. Esse é o único dia que você tem, é o poder do agora, né?
Eu, por exemplo, eu fui fazer cabelo e maquiagem para fazer esse vídeo para vocês, né? Eu escolhi, olha como, e olha como que isso me empodera, né? Olha como que me dá autoestima, olha como eu me acho mais bonita, e com isso é um tipo de empoderamento que eu tenho. Escolher também ter a disposição de ajudar o outro. Quem que você vai ajudar nesse dia? Lembrando sempre, existem sempre pessoas que estão em situações piores e melhores do que a gente. A gente está sempre no meio do caminho, não é? Então escolhe ter disposição para ajudar o outro, além de se ajudar. Escolhe com quem você quer dividir as tuas emoções, com quem você quer falar sobre os teus problemas, mas não para ruminar, não para lamentar, não para reclamar, mas é só para acolher aquele sentimento. Pode ser que você acorde num dia não muito bem, você acolhe aquele sentimento, você aceita que você não está muito bem. Você divide aquilo com o outro, com seu melhor amigo, com a sua mãe, com quem você tem mais afinidade. E porém, depois disso, o que você faz? Você faz uma escolha. Você faz uma escolha de melhorar, porque você já falou sobre isso, você já aceitou sua emoção. E você pode escolher melhorar o seu dia. A arte cura. A internet, ela tem esse lado todo positivo de pessoas que estão muito dispostas a nos ajudar. Escolhe ver um filme, escolhe ler um livro, escolhe uma música, liga ela bem alto, dança lá na sua casa mesmo. Ou escolhe até sair para dançar. Tudo isso, o corpo que é a nossa ferramenta, né? Através dele que a gente faz todas as outras coisas. O aspecto físico é o que nos garante fazer todas as nossas outras coisas. Cuidar do nosso aspecto psicológico, cuidar do nosso aspecto espiritual. Então, assim, super importante você cuidar-se, conhecer-se e lidar com as tuas limitações, aceitá-las. Porém, você não é as tuas limitações, você não é a sua doença, você não é a sua pressão alta, você não é a sua, enfim, qualquer que seja o seu problema, você não é o seu problema. Isso é muito importante que a gente tenha essa consciência, entendeu? E a partir daí, você já se empodera, reconhecendo o seu corpo, cuidando do seu corpo, tendo cuidado com os seus limites. Isso só você pode fazer. E isso é empoderar-se no aspecto físico. Bom, e falando do empoderamento no aspecto psicológico, nada mais importante do que nós sabermos quem nós somos, né? Nós nos conhecermos. Muitas vezes é difícil a gente ter uma noção de quem nós somos, eu já escutei muito isso. E também já ouvi que a gente pode começar sabendo quem a gente não é, que fica mais fácil. Eu adorei essa definição, foi até de um psicólogo. E ele fala, então, se você já não sabe muito bem quem você é, o que você quer, do que você gosta, procure descobrir quem você não é, do que você não gosta, o que você não faria, qual valor para você que é mais importante, cultivar os teus valores, né? Fazer essa pergunta para você poder começar conhecendo você. Psicologicamente, isso é muito importante. E dentro desse aspecto psicológico, o empoderar-se passa também pelo julgamento. Não ficar julgando, principalmente a você. O outro nem vou entrar nesse âmbito, porque a gente não pode apontar o dedo para ninguém, isso já é um fato. Mas a gente se julga o tempo todo. Ah, tô ficando velha. Ixi, essa ruga aqui, gente. Nossa, que medo de morrer. A doença que eu tenho não tem cura. Tudo isso é julgamento. Você se martiriza julgando você. Não se julgue. Aceite a situação de vida pela qual você está passando. Aceite as tuas limitações, se você as tem. Mas aceite de coração, sem julgamento, sem apontamento. A gente se julga o tempo todo. E julga o outro também. Mas se você começar a observar e parar de se julgar, começar fazendo esse exercício hoje, você vai ver que você começa a se empoderar, você começa a dar poder a você. Em que sentido? Você começa a ficar mais forte. E você aí começa a fazer as tuas escolhas, as tuas boas escolhas. Outra coisa que você não deve fazer de maneira nenhuma é ter medo
medo do julgamento dos outros também, viver em função do outro, viver em função do que as pessoas pensam de você. A gente faz muito isso o tempo todo. A gente tanto julga quanto a gente também tem medo de ser julgado. Esquece o outro, faça por você, faça as tuas escolhas por você. Perdoe-se, perdoe os teus erros, perdoe aquilo que não deu certo. Muitas vezes a gente carrega uma mágoa infinita, porque a gente não se perdoa por várias situações, por várias escolhas que a gente fez lá no passado. A gente faz as escolhas de acordo com a consciência que a gente tem no momento, e se lá naquele momento a gente fez uma escolha que pareceu errada, tá tudo bem, isso foi lá atrás. Hoje você tem essa consciência, e hoje você tem essa consciência do perdão, você está aprendendo isso aqui agora. Perdoar-se é uma das maiores graças que você pode dar a você. E após você se sentir perdoado, você se empodera. Não esqueça disso. O perdão, o não julgamento. Não tenha medo das mudanças. Não tenha medo, não se ache incapaz. A vida acontece todos os dias para nós. Imagina o que é poder caminhar com o Senhor da terra e do céu, o Senhor do tempo, aquele que é o Senhor da sua vida. O dia que vocês entenderem isso, poder viver isso, você vê que a primeira coisa que você não tem na vida é angústia, ansiedade, pois você tem Deus com você, qual é o problema? Qual é a agonia? Se tudo eu falo com Ele. Fala, Jesus, o senhor viu isso? O senhor prestou atenção nisso? Porque às vezes ficou disperso, né? Homem, né? Eu falo, às vezes você ficou disperso. Às vezes não prestou atenção. Se precisar, eu repito o acontecimento. Porque às vezes dispersa, né? O homem às vezes é meio disperso. Eu falo, Jesus, o senhor prestou atenção nisso, querido? Que eu queria saber a opinião. Né? Porque vai perder um detalhe, né? O detalhe pode ser crucial. Então a gente conversar com Ele, entregar seu coração, às vezes só chorar com Ele, rir com Ele de um caso interessante. Fala, só viu aquilo? O que o senhor acha daquilo? Eu quis iniciar esse terceiro aspecto, que é o aspecto espiritual, com o vídeo da doutora Filó, porque eu achei esse vídeo uma graça. A fé, nada é mais importante nessa vida do que nós termos fé. A gente não pode perder a nossa fé em momento algum. Fé na vida, fé em você mesmo, fé em Deus, fé no que você acredita, fé no universo, se for o caso. Mas a gente não pode deixar de ter fé, de contar com o outro. O lado espiritual, para mim, ele começa aí. Não resista aos ciclos da sua vida. O que eu estou querendo dizer com isso? Até a natureza, ela nos diz o tempo de plantar, o tempo de colher, os dias de sol, os dias de chuva, a época do frio, a época do calor e da primavera, onde as coisas começam a nascer. Até a natureza nos diz que tudo são ciclos. Então, não resista aos ciclos da sua vida. Tenha fé em cada momento pelo qual você vai passar. Tenha fé nas tuas tristezas, tenha fé nas tuas alegrias. Porque por detrás de tudo isso, de todo o acerto, de todo o tropeço, porque eles vão ficar se revezando na nossa vida. As alegrias e as tristezas, elas vão trocar de lugar. Mas se você tem fé, você tem aquela paz que eu falei lá no início da nossa conversa. Você tem a serenidade divina. Você não perde a sua tranquilidade. Você pode estar na turbulência que for, na dificuldade que for, você não perde a tua serenidade, porque você tem a consciência de que aquela situação pela qual você está passando é temporária. Ela não é você. Lembra? Você não é o que você sofre. Você não é a sua doença. Você não é as suas limitações. E isso é empoderar-se. Empoderar-se dessa ideia. Empoderar-se dessa consciência. Empoderar-se disso que Deus nos deu. Dessa vida constante, eterna, que pulsa o tempo todo em nós. A vida não morre jamais. A vida é um presente dado por Deus. Ela não morre jamais. E você é essa vida. Você é essa vida. Tendo consciência disso, não há empoderamento maior que você possa ter na sua vida para vivê-la.
vivê-la com paz e serenidade. E para terminar esse vídeo, para finalizar essa nossa conversa, eu gostaria de deixar uma frase que eu escutei e levo comigo e que me fez muito sentido na vida. O amor não tem oposto. Não existe oposto para o amor. O ódio não é o oposto do amor. A indiferença não é o oposto do amor. Sabe por quê? O amor é Deus. O amor é essa presença mais profunda e infinita de Deus em nós, na nossa vida. O amor, todo amor é de Deus. O amor é Deus. Bom, então eu gostaria de fazer agora aqui um chamado. Eu quero saber de vocês se vocês entenderam o que eu disse, ou se vocês aprenderam o que eu disse. E tem diferença. Quando você entende o que a pessoa diz, você escuta. Quando você aprende o que a pessoa diz, você pratica. Então eu quero que vocês levem isso para vocês. Sentem, conversem e façam a prática. Comecem a praticar. É desafiador você praticar o não julgamento. É desafiador você levantar de manhã com uma dor, mas tomar um banho, colocar uma roupa linda e sentar no café da manhã e tomar seu café da manhã com positividade. É desafiador você ter estímulo de mudança, mudar de hábito. É desafiador você escolher uma atividade física para você que nunca fez atividade física nenhuma. Mas vocês só vão me dizer isso se vocês sentarem, discutirem entre si o que vocês aprenderam e o que vocês entenderam de tudo isso que eu trouxe, do pouco conhecimento, da pouca experiência que eu tenho, do empoderar-se, mas que eu levo para minha vida. E tudo que eu entendo, eu aprendo, porque eu pratico, porque eu quero melhorar sempre. Eu quero sair desse lugar. Eu quero ir mais acima. Eu quero subir degraus o tempo todo. Eu quero mudança, positividade. Eu quero semente nova, entendeu? E eu espero que vocês estejam dispostos a isso também. Eu gostaria de agradecer e gostaria de conhecê-los, ter a oportunidade de, quem sabe, conhecê-los pessoalmente um dia, ok? Um abraço, fiquem com o amor de Deus.